Muito bom estar aqui novamente, falando sobre algo que a gente cotidianamente pensa e tenta e trabalha, e isso eu já falei em uma outra palestra, uns 2 anos atrás, sobre o mesmo tema, e é sempre bom falar nisso, e na palestra anterior, o que eu trouxe foi uma reforma íntima, assim, que é uma coisa muito difícil, né? Então, o que eu me lembrei que era uma coisa assim de muito sofrimento, de muita dificuldade, e aí eu me lembrei desse livro que eu tenho, é o meu livro de cabeceira, chama-se Reforma Íntima Sem Martírio. É um livro muito bom, do Vanderlei S. de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour. Hermance Dufour, inclusive, é um espírito que se comunicou com Kardec e tem algumas mensagens, acho que é no Evangelho. E, e aí eu pensei assim, reforma íntima sem martírio, né? O que é martírio? A primeira coisa que a gente quer saber o que é martírio. Eu olhei no dicionário aqui e eu vi que martírio são tormentos e ou morte infligidos a alguém em consequência de sua adesão a uma causa, a uma fé religiosa, especialmente a fé cristã. Grande sofrimento, grande aflição. Então, quer dizer, reforma íntima sem sofrer tanto, né? Sem esse as pessoas que se martirizavam na época da Idade Média é que a culpa que elas traziam por coisas que elas faziam, elas se martirizavam, inclusive fisicamente, né? Elas se maltratavam, se feriam e tal, para querer abrandar a culpa que a consciência delas as levava a isso. Mas a gente hoje sim sabe, inclusive porque de todos os conhecimentos que nós já adquirimos através da própria doutrina espírita, que é possível fazer a reforma íntima sem se torturar, sem se martirizar, que é algo que você pode fazer tranquilamente, diariamente, um pouquinho de cada vez. Que isso não quer dizer que é uma coisa fácil, tá? Não, não é fácil, mas necessariamente não precisa ser uma coisa dolorosa, sofrida, desde que nós aprendamos a nos amar e a nos perdoar, porque erros nós vamos cometer sempre. Nós somos ainda espíritos muito ignorantes ainda, nós ainda não temos conhecimento de muita coisa, nós ainda não estamos prontos, nós estamos em construção, como se diz muito hoje, por todos os lados, né? Nós estamos trabalhando o nosso interior, trabalhando a nossa modificação moral, a nossa transformação, porque nós sabemos que precisamos, nós temos consciência, pelo menos já temos um pouco de consciência que necessitamos mudar para que possamos ser mais felizes, né? Então, todos os nossos defeitos, vamos dizer assim, os nossos problemas, as nossas dificuldades que nós carregamos milenarmente, são vícios comportamentais, condicionamentos que estão gravados no nosso espírito através dos tempos. A gente vem repetindo as mesmas erros durante séculos, né? Então, quando nós já chegamos aqui na Terra do século XXI, hoje com mais conhecimento, nós abrimos um pouco a nossa mente, começamos a despertar para a nossa modificação, que nós podemos modificar, né? E a gente não pode esperar que a gente resolva tudo isso numa única encarnação. Como nós não fizemos em tantas, também não vamos resolver agora que tomamos um pouco de consciência, que vai simplesmente, amanhã eu vou ser outra pessoa, e isso não existe. Porque esses condicionamentos, eles vêm à tona cada vez que passamos por situações que são difíceis para cada um de nós, né? Então, é imprescindível que tenhamos consciência que temos que dar um passo de cada vez, com persistência e vontade de continuar o processo de mudar. Então, é por isso que está tão comum hoje dizer que nós somos pessoas em construção, né? Aí eu venho aqui para
A gente lembra sempre que quando nós somos pais ou tios ou professores, que a gente educa o outro e que essas pessoinhas que são espíritos que chegaram ao mundo há não muito tempo, em que elas têm que reaprender a comunicar, a andar, a sentar, a comer, todas as coisas necessárias para ser um ser independente, um ser humano independente. Então, e quando elas caem, quando eles erram, quando eles se veem em situações difíceis, nós não os punimos por isso e nem dizemos que eles estão errados. Não, a gente vai lá com muito amor, com muito carinho, levanta quando ele cai, quando ele joga comida fora, quando ele cospe a comida, a gente ensina que não é desse jeito, ensina a pegar no garfo, ensina a falar corretamente, corrige a linguagem dentro daquilo que ele tem capacidade de ir aprendendo. Aí depois ele vai aprendendo as primeiras letras, ele vai para a escola, e assim, e tudo com amor, com paciência, com carinho, né? Da mesma forma que a gente educa o outro dessa maneira, a gente tem que nos reeducar com esse mesmo pensamento, voltando a nós o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma compreensão e a mesma paciência. Nós, muitas vezes, não temos paciência com nós mesmos. Nós nos sentimos, quando a gente cai num erro, que às vezes a gente sabe que caiu já muitas vezes, às vezes dá raiva, né? Você fala, não é possível. Gente, mas eu já fiz tantas vezes, e será que eu não aprendi ainda? E aí eu venho aqui para uma pergunta, né? Paulo perguntou assim nos Romanos, a carta aos Romanos: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? E aí eu pergunto a vocês: por que que a gente não consegue, né? É aquilo que eu já falei desde o princípio, por causa desses nossos vícios comportamentais que nós trazemos, por encarnações milenares que nós passamos e ainda não conseguimos nos libertar desses vícios, a reaprender ou aprender a coisa certa. E quando a gente vai continuar fazendo muitas vezes o mal que a gente não quer, ou fazendo coisas erradas que a gente achava que já tinha capacidade de ter aprendido o certo, e quando você se vê e você, ao invés de ficar com raiva de si próprio, criar uma culpa e dizer assim, eu não tenho jeito, eu não posso fazer isso, eu não tenho jeito, e desistir de você mesmo, esse não é o caminho. Então, você tem que ter a paciência que você tem com aquela criança que vive ainda dentro de você, a sua criança interna, tá? Lembrar sempre que você precisa desse carinho, dessa compreensão, desse amor que você normalmente você doa aos pequenos, dá a si próprio, porque existe essa criança dentro de você. Então, tentar novamente, fazer novamente, começar de novo é sempre a proposta, com calma, com paciência, porque se nós nos deixarmos levar pelo nosso ego, e porque é o ego que nos leva ao orgulho, é que nos leva à culpa, né? E a gente fica se julgando e se achando que não, eu não posso errar. E isso não é verdade. Ainda erramos, independente muitas vezes da nossa vontade íntima, porque é aquele condicionamento, é o vício, né, que nós temos, por exemplo, a pessoa que não sabe conversar, ela não sabe ouvir. Então, o que que acontece? Ela está ali, ela está falando, eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu quero aprender a ouvir, mas, de repente, alguém diz alguma coisa para ela que ela não gosta. Então, o instinto que ainda existe em nós vem automaticamente e você grita, ou você fala alguma coisa, você rebate, porque você ainda não consegue ainda controlar esse ímpeto que existe dentro de você. E aí, se você continua, você aí continua caindo. Agora, se de repente você detecta aquilo, porque você está trabalhando essa dificuldade dentro de você, você para, diz assim, olha, me desculpa, eu não queria falar desse jeito. O que que você disse mesmo? Eu quero ouvi-lo.
e ouve a pessoa. Então, aos poucos, isso é aos poucos, não é do dia para a noite, isso não vai acontecer de hoje para amanhã, mas a partir do momento em que nós queremos e nós nos propomos a nos autotransformar, isso vai ocorrendo dia a dia, um pouquinho. Se nós sairmos dessa encarnação com um degrauzinho acima daquilo que nós chegamos, já é um grande feito. É isso que nós temos que ter em mente. Não devemos criar expectativas enormes, mas criar alguma expectativa, sim. Eu quero melhorar. Eu estou trabalhando na minha melhoria, eu estou fazendo o máximo que eu posso, mas não se julgar e não se culpar, porque o auto-amor é muito importante. Você se perdoar, se auto-perdoar e se auto-amar. É de extrema necessidade e importância, porque esse é o começo para que nós possamos realmente mudar. Porque se você se julga tão mal e tão ruim, você não sai daquilo. Você vai continuar. Ah, eu sou assim mesmo, não adianta. Quem quiser que me aceite. Muita gente, eu já ouvi muito isso durante a minha vida, até eu me lembro de ter falado coisa assim. Eu sou assim, quem quiser que me aceite assim. E hoje, com os anos e a experiência, eu penso que não é bem assim. A gente, na medida que a gente vai aprendendo, a gente vai se transformando. E a gente pensa que muitas coisas que a gente fazia antes, as pessoas não têm obrigação de tolerar. E a gente é que tem que mudar. E a gente é que tem que realmente dar esse primeiro passo. Então, nós temos aqui o método prático de autoanálise no Livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho diz qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Isso já está no início do Evangelho, se fala muito na doutrina espírita, conhece-te a ti mesmo, quer dizer, é esse autoconhecimento. Como que a gente faz isso, né? É um trabalho de formiguinha, né? Primeiramente, a gente tem que buscar dentro de si o que é que está me atrapalhando, quem eu sou, o que eu tenho feito de bom e o que eu tenho feito de errado. Inclusive, Santo Agostinho, lá no Evangelho, ele diz, né, que toda noite ele tinha o hábito, que foi para ele, foi a fórmula melhor de autoconhecimento, é que toda noite ele, antes de dormir, ele fazia suas preces e se perguntava o que ele tinha feito durante o dia, fazia voltava e via o que ele tinha feito durante o dia, para que ele pudesse, no dia seguinte, melhorar aquilo que não tinha sido bom e aprimorar aquilo que já tinha sido melhor. Então, esse é uma das formas de autoconhecimento. Esse, na verdade, é uma prática que cada um vai criar a sua própria, né? Porque não é fácil viver, por exemplo, no mundo de hoje, que é um mundo tão barulhento, né? Qual é o barulho do mundo, né? O barulho do mundo, então, a gente vive num mundo de internet, de televisão, de tanta tecnologia, nós vivemos em cidades onde há carros, existe o barulho exterior e o barulho interior também, são aquelas pessoas que não conseguem parar a mente, não conseguem acalmar a mente, estão sempre pensando muito, em redes sociais, vendo muitas notícias. Isso eu costumo fazer que eu penso que é assim, é meio que enlouquecedor, sabe? Que se nós não tomarmos conta disso, realmente a gente chega num coisa, é aí que vem as patologias, né? Vem depressão, vem síndrome do pânico, e vem uma série de outras coisas de ordem mental que a gente fica totalmente overwhelmed, como se diz em inglês, né? Assoberbado de conhecimento, não é conhecimento, de informações, e isso realmente é muito difícil. Então, nós temos que encontrar um equilíbrio vivendo nesse mundo, né?
Então, quem não consegue silenciar acaba vivendo apenas no exterior, e uma vida muito shallow, né? Muito na periferia. Então, é a busca do nosso interior, a busca do nosso autoconhecimento, é a busca de si mesmo, é a busca de Deus em nós, é quando nós buscamos o divino dentro de cada um. E essa talvez seja a grande dificuldade do ser humano, porque ainda no momento em que ainda vivemos com tanta vaidade e tanto orgulho, muitos negam esse divino dentro em nós, né? Ele nega que exista esse ser supremo que está em tudo e em todos, e que, então, é por isso que é mais fácil viver no exterior, né? E ir pulando de galho em galho como um macaquinho maluco, porque a mente vai assim, né? E aí, quando nós buscamos esse interior, esse íntimo, a gente precisa silenciar a mente, deixar tudo que está à volta, se afastar até fisicamente do burburinho. É como existe uma página que diz que entra dentro do seu quarto físico e do seu quarto íntimo, e começa a se concentrar em si mesmo, buscar a sua mente. E isso é uma das práticas da meditação, né? A meditação ajuda a gente a acalmar a mente. Eu falo aqui eu não falo de experiência, eu tenho muita dificuldade com isso, mas eu sei que isso é essencial. Eu já meditei muito no passado, hoje, até com essa vida que eu estou levando, eu realmente estou precisando retornar a esse método tão importante, que ajuda a gente a buscar a calma e o silêncio dentro da gente, porque é essencial para nós começarmos a nos autoconhecermos. E esse autoconhecimento é quando a gente começa a ter consciência de si. E essa consciência é o que existe de mais íntimo em cada um de nós, né? É o nosso eu divino. Então, aqui tem uma passagem do Evangelho, no capítulo 17, item 8, que diz assim: em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Nós não temos visto isso tão frequentemente em nós, nos outros. A gente vê isso no mundo, né? As pessoas querendo aparentar aquilo, aparentar e não ser. Aí ele diz assim: admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Isso é uma verdade é, inquestionável, né? Mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Amor próprio, aí a palavra amor próprio talvez seja um amor egóico, né, sobre si mesmo, porque nós conhecemos como auto-amor. Ter auto-amor é algo bem positivo. Agora, o amor egóico por nós mesmos, quer dizer, nos exaltarmos ao ponto de acharmos que somos o maioral, que somos melhores que os outros, esse é o grande mal de todos nós, que muitas vezes caímos nessas esparrelas da vida. Então, é importante saber que fazer o bem é a coisa melhor que existe. Quando nós fazemos o bem, automaticamente o nosso coração fica quentinho. Eu uso muito essa expressão, porque o Daniel gosta muito de usar, meu filho, né? Eu gosto, assim, parece que o coração fica tão... dá uma alegria interior, uma coisa tão profunda que nos comove às vezes. Mas desde o momento em que a gente faça aquilo e queira publicar para os 7 ventos de que nós fizemos aquilo, já perde grande parte do nosso mérito, né? Então, tomar consciência de si é se voltar para si e fazer o que nos é possível fazer de melhor nesse mundo, inclusive em favor não só dos outros, mas em favor do nosso próprio crescimento, e expandindo essa consciência
E expandir a consciência é exatamente aprender todas essas coisas que nós precisamos para que nós possamos realmente comunicar com o nosso eu divino. E nesse silêncio a gente sabe exatamente o que que a gente, com o tempo nós vamos sabendo exatamente o que que nós devemos e que não devemos, o que nós podemos e não podemos fazer, né? Então, tudo nos é permitido, mas nem tudo é, não é, né? Não, como é que foi mesmo? Eu esqueci. Não nos é lícito, né? Exato, Não é exato. devido, é. Exato. Então, essa é a grande, vamos dizer, sacada, né? Que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito, nem tudo não é conveniente, né? Então, é uma grande, é uma lição de bastante sabedoria essa. Aí, nós temos aqui em Mateus, no capítulo 5, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele, do Evangelho segundo o Espiritismo. O grande aliado de tudo isso é reconciliar com o nosso adversário. E, às vezes, o nosso adversário somos nós mesmos, né? Somos nós que nos boicotamos, somos nós que nos... É aquilo que eu falei desde o princípio, né? Que para fazer uma reforma íntima sem martírio, é necessário que nós nos reconciliemos conosco mesmo, e nos reconciliamos com os nossos irmãos que caminham conosco. Mas primeiro nós temos que nos reconciliar conosco. Porque quando nós nos boicotamos e quando nós somos muito duros conosco mesmo, nós não conseguimos andar muito. Nós não conseguimos dar um passo de cada vez, porque cada vez que você tenta dar um passo, você se boicota. Você diz assim, não, eu não presto para nada. Não, eu não adianta, eu sou desse jeito mesmo, é aquela velha história que eu falei anteriormente. Eu não sirvo para isso, eu não presto para nada. E esse é o auto-boicote. Então, você tem que primeiro reconciliar-se consigo mesmo, com o seu eu divino, e começar a tratar a sua criança interior com mais amor, com paciência, porque ela está lá, e às vezes ela tem medo, ela tem inseguranças, ela, ela tem medo tem uma série de diferentes tipos de medo, né? Então, e as sombras estão aí para nós temos muitas sombras dentro de nós. E a partir do momento que nós buscamos Deus, buscamos Jesus, o Evangelho, nós começamos a perceber que nós podemos e devemos nos reconciliar com os nossos adversários. E agora é o momento, não é para deixar para depois, na próxima encarnação, no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós não vamos estar expostos a todos os tipos de problemas que nós estamos aqui, porque aqui é a grande escola. Aqui é o momento ideal para que nós possamos nos reconciliar com esse nosso adversário interior e com aqueles que caminham conosco. Então, é o grande aliado, sempre é essa frase aí. É aquela coisa do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós não nos amarmos em primeiro plano, um amor fraternal, um amor que perdoa, um amor que entende, que compreende, aí sim nós vamos poder espalhar esse amor de forma geral por onde passarmos. E assim nós vamos reconciliando-nos não só com o nosso adversário interno, mas com os adversários que caminham conosco todo o tempo. Gente, se alguém quiser falar qualquer coisa, dar alguma, perguntar algo, por favor, a gente está aqui para a gente conversar. Isso aqui não é só uma preleção, eu trago aqui algo que a gente sempre está conversando, mas a gente pode, por favor, a gente pode conversar e aprender uns com os outros. Geise, eu tenho uma pergunta para você. Diga. Então, já que a gente está falando de reforma íntima, né? Vamos dizer que alguns de nós, ou todos nós, estamos na nossa marcha evolutiva, fazendo esforços em várias áreas, e a gente consegue até ver assim, passos em várias áreas de progresso, de mudança, de esforços, de transformação em geral. Mas tem uma área ou duas áreas, uma determinada imperfeição moral, um determinado vício, em que a pessoa empaca.
em que a pessoa parece que não há progresso nenhum, apesar de ser noticeable, né? Ser bem notável progresso em outras áreas. Como que você acha que a pessoa pode lidar com essa questão, né? Em que em determinada área específica a pessoa não consegue dar passos assim mais significativos. Vou dar um exemplo, sei lá, um vício em relação ao álcool, por exemplo, ou alguma imperfeição moral. Como que você acha que a pessoa deve lidar com essa questão, com esse conflito, né, que pode gerar na pessoa, e como sair dessa estagnação, né? Como dar um primeiro passo? O que é que você acha? Porque quando a pessoa evolui em outras áreas que ela já tem mais habilidade, que ela já está em vias de progresso mesmo, a tendência é esquecer uma ou duas áreas em que a pessoa não tá fazendo muitos esforços. Como lidar com isso? Eu te pergunto, porque eu acho que é uma problemática para todos nós. Eu acho que todo mundo tem alguma área em que a gente precisa trabalhar e que talvez é uma área que fique esquecida, né? Claro, Então, claro. eu sei que você tem muita vivência e deve compartilhar com a gente assim algum conforto, pelo menos, sobre. O que eu tenho lido muito e estudado sobre isso é que os livros né, toda a literatura que voltada para esse assunto, ela diz muito que a gente não pode trabalhar tudo de uma vez, né? Então, quer dizer, é por isso que aqui foi até bom, que foi bem a propósito, esse slide aí, diz assim, como transformar minhas imperfeições, né? Identificar e selecionar aquela que precisa ser trabalhada. Então, a primeira coisa, por exemplo, se você sente que você está indo relativamente bem em várias áreas, fala, poxa, eu tenho melhorado, porque a gente tem que fazer esse exame de consciência. Porque se a gente não fizer, a gente vai estar sempre assim, é como se deixar o barco correr solto, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente, por exemplo, nossa, eu melhorei nesse aspecto. Não quer dizer que você tem que deixar de lado, você tem que continuar trabalhando, mas eu já melhorei, quer dizer, eu já consigo por exemplo, quando uma pessoa me fecha no trânsito, eu já não levanto a voz, eu não grito, eu não, né? Isso é, vamos dizer assim, uma das coisas. Agora, quando você detecta aquela que você está com muita dificuldade, então é hora de você se concentrar naquela. Se concentrar de forma a prestar mais atenção nela. O que que por exemplo, logicamente a gente vê muito aquilo que a gente passa, né? Então, mas uma pessoa que tem muita dificuldade em, sei lá, me dê uma ideia aí, me dê um exemplo aí, Mi, por favor. Alguma coisa assim difícil que é, porque tá, na hora que a gente precisa, parece que as ideias desaparecem. Impaciência, né? Em geral, eu acho A que é um mundo tão impaciência acelerado que acelera é, todo mundo e fica é, todo mundo muito acelerado. Acho que a impaciência. impaciência, né? Então a pessoa assim, não adianta, eu não. Então, primeira coisa, se você detectou que você é uma pessoa extremamente impaciente, e a impaciência leva à intolerância normalmente, né? São duas coisas que caminham quase que juntas. Então, é trabalhar nisso e prestar atenção nas suas atitudes, sabe? É aí que vem a consciência de si, né? Prestar atenção no momento, não que você vai ficar assim, gente, será que eu vou ser impaciente? Ai, meu Deus, não. Você está num momento conversando com pessoas, com colegas de trabalho, por exemplo. Aí tem aquela pessoa que você já não tem muita paciência com ela, porque ela é lenta e você é acelerado, vamos dizer assim. Ela é lenta para colocar as coisas e tal. E aí você fica ali, né? Segurando para não falar assim, não, anda logo, pelo amor de Deus, já falou o que tinha que falar? Não é assim que a gente muitas vezes age. Já falou? Ah, então tá bom. Não, porque você é devagar demais. Aí, o que, que é? É a paciência nesse momento. É você perceber que esse momento é a hora de você colocar em prática aquilo que você está se propondo a fazer. Essa modificação. E aí é difícil, porque de repente você está numa situação em que você tem que parar, respirar, ouvir o outro, esperar que ele conclua o seu pensamento, para depois, se for o caso, se colocar. Mas se você conseguir fazer uma vez, talvez uma vez você consegue, amanhã você não consegue, daqui depois da manhã você não consegue, mas não pode cair na velha esparrela de que eu não presto, eu não sirvo para nada, não adianta, eu não vou melhorar. Não.
esse é um grande erro, é chegar e falar assim, eu não dei conta hoje, mas antes de ontem eu dei, então amanhã eu vou sair melhor, amanhã eu vou conseguir. E chega o amanhã, chega naquele dia, você vai, lembra, tem uma outra situação em que você está numa fila enorme no supermercado e, de repente, uma pessoa para ali com um monte de coisas, e daí a pouco a cobradora, a moça do caixa, tem que trocar a fita, e você já está com o tempo contado. Quer dizer, ali é um outro momento, você fala assim, não, eu estou aqui, eu vou esperar, eu tenho que ter paciência. Isso tudo, logicamente, é uma conversa interior, né? Você não vai estar falando out loud. Mas eu acho que é isso, sabe? É você colocar aquela como prioridade num determinado momento. E Ô, lógico, Geise, diga. posso falar só uma coisa aqui? Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva que é intitulada Devagar, mas Sempre, que vai de encontro a tudo isso que você está falando. Então, ele fala assim, a espiga, a espiga de milho se enche de grão em grão. A árvore vai crescendo de milímetro a milímetro, né? A construção, peça por peça, o tecido começa pelos fios. Então, que isso vai de encontro ao que você está falando. É devagar, mas sempre, sem sofrer, mas também sem parar com o processo de melhora. E completando aquilo que Mirela estava questionando, do exemplo que ela deu, por exemplo, quem tem um vício, né? Isso. Então, devagarzinho, você bebe, um exemplo, né? 10 cervejas no final de semana, É, aí vamos fazer um esforço, passar para 9, na outra semana vamos passar para 8, é devagarzinho, né? isso. Eu acho, e pelo que a gente estuda, né? E que a gente não vai arrancar as nossas imperfeições, como você falou, numa encarnação só, mas a gente também tem que continuar trabalhando naquilo, né? Então, eu já falei isso em quando eu estava fazendo palestra, já dei esse exemplo. Por exemplo, se a gente tem o defeito da maledicência, você fala mal de 3 pessoas por dia, aí você se propõe a melhorar. Amanhã só vai falar mal de 2. É, É isso. um movimento, né? É. Ô, Depois. Júnior, oi, desculpa, você falar. Oi, pode ir, pode ir. Não, o que vocês falaram é a coisa assim de. Às vezes é o radicalismo, né? Se tiver o radicalismo, a pessoa acaba caindo de novo e depois não consegue se reerguer e Desanima, continua no exato. vício. Mas é fazer menos, né? É tudo que é Isso. feito, a maledicência, a vaidade, enfim, tantas as Aos imperfeições, pouquinhos, fazer mas não parar, menos. né? É, Devagar, mas exato. sempre. Você deu Persistência e consistência, né? isso, São sempre duas coisas. perseverando, né? É, exatamente. Ah. Mas não era isso que eu ia comentar. Você deu o exemplo do álcool, e, enfim, eu nunca fui de beber assim, né? Mas, tipo, acho que tem mais de, sei lá, acho que uns 15 anos que é só cerveja sem álcool. Eu gosto muito de Uhum. cerveja sem álcool. Tem vinho sem álcool também. Tem. E eu gosto, sabe? É algo que não me prejudica, não prejudica ninguém, e eu sigo em paz comigo É. própria. Não, eu só E, citei o enfim, exemplo porque foi o que você mencionou, né? E aí pois é, me. mas é fazer assim, é menos até encontrar alternativas, né? Para, enfim, Exato. O não ter que ter importante o é não parar. radicalismo, né? É não parar. É Exato. Não, devagarzinho, de grão em grão, como diz Emmanuel, né? exatamente. Desculpa, Geise, desculpa. Não, de forma nenhuma. Eu acho que é ótimo essa intervenção. Uma das coisas que a gente tem que parar é começar a observar a natureza. A natureza, ela faz isso, né? Ela tem as estações. Então, a É, estação vai modificando e vai trazendo. Cada uma vai trazendo uma coisa diferente. E é lenta e progressiva, ela não é, para. E todo ano se repete, todo ano se repete, né? Quando você quando você planta uma semente, você vê o desenvolver dessa semente. Você semeia, daí a pouco vem o broto, aí daqui a pouco cresce, e assim você tem que ir cuidando, né? Você tem que ir regando, você tem que ir colocando ao sol, colocando adubo, e aos poucos ela vai florescendo, aí depois ela vem o fruto, depois vem a flor, né? Ou a flor, o fruto, né?
E então tudo tem uma sequência, e assim somos nós temos que começar a pensar dessa forma, que a gente não pode simplesmente um dia acordar e falar assim, eu quero ser uma pessoa diferente, e amanhã eu achar que eu vou ser essa pessoa. Isso não existe, ainda mais no mundo em que nós vivemos, né? Nós estamos num planeta em que aqui é a grande escola e que nós estamos aqui exatamente porque precisamos de aprender, né? Aprender a nos modificar, aprender a viver, aprender a nos relacionar, aprender a amar. Nós estamos aqui, é um grande aprendizado, e a reforma íntima nos ensina isso, né? Então, sobre o que você falou, é identificar e selecionar aquela que precisa ser trabalhada. Depois, existem técnicas que algumas pessoas colocam, estipular um prazo ou não. Tem pessoas que estipulam, ou na medida que ela vai sentindo que ela vai melhorando, ela simplesmente vai mantendo, né? Aquilo sempre, não pode perder a consciência, não pode deixar para trás. Ah, eu fiquei boa nisso, pronto, acabou. Aí, daqui a pouco, sem o que você menos espera, está acontecendo. A gente tem que estar sempre atento, né? Tem gente que tem a técnica dos 21 dias, tem até a dieta dos 21 dias, né? Que acha que se você mudar em 21 dias, você vai conseguir fazer, talvez dali mudar um padrão de comportamento. Ser persistente, mas não tão exigente consigo mesmo. A gente tem que ter uma certa exigência, né? Como tudo. E a exigência seria a disciplina, né? Que nós já vimos tanto, né? Chico Xavier conheceu bem a disciplina, né? Ter fé na vitória, acreditar que a gente tem capacidade e vai chegar lá, né? E nos perguntar todas as noites, né? Isso aí eu vi acho que foi Humberto de Campos que colocou isso. O que eu fiz hoje que um verdadeiro amigo de Jesus faria, que Humberto de Campos falou, que Chico Xavier disse. Então, quer dizer, o que a gente pensar nisso, né? O que Jesus faria no meu lugar? É lógico que a gente não se está alçando ao nível de Jesus, mas ele é o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso norte, aonde nós queremos chegar. Não é o nosso exemplo? Então, nós não somos igual a ele, mas nós queremos ser um dia como ele, né? E repetir a lição quantas vezes forem necessárias, porque é isso, é como a criança, quando está sendo educada, quantas milhões de vezes a gente repete a mesma coisa para uma criança? A gente perde as contas, né? E a grande exercício é esse, é repetir, 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 até a gente ver que a lição foi aprendida, né? E chegar no momento, né, que entender que assim, eu consigo, que é algo que é possível. Aqui tem essa frase que sempre lembrar-se que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça todos os dias para ser uma pessoa melhor, né? E é isso que nós estamos nos propondo como espíritas, né? Então, eu consigo fazer o meu autoconhecimento, o auto-amor, o auto-perdão, nós lembrarmos de ter a postura de aprendiz, e isso exige humildade, porque o aprendiz é aquele que não sabe tudo, nós não sabemos tudo. Eu só sei que nada sei, como diz o sábio da antiguidade, né? Vontade de melhorar, sempre. O pensamento sempre em foco, que é a consciência sempre atenta, né? E o grande poder da oração, buscar a oração no momento de dificuldade, no momento em que caímos, buscar a Deus. Buscar a oração é buscar o nosso divino que vive em nós, né? Buscar com as nossas palavras. Senhor, tá difícil, eu caí de novo e eu tenho me esforçado, me ajude que amanhã eu vou ser melhor, que a hora que eu passar por essa mesma situação, eu vou conseguir vencê-la. Então, isso ajuda, né? O trabalho também ajuda, o trabalho árduo, o trabalho com as pessoas, porque no trabalho e na convivência, na socialização, é que a gente vai sendo exposta aos problemas. E no momento em que a gente vai sendo exposta aos problemas e às dificuldades, é quando são as provas que vão nos colocar, que vai nos fazer colocar em prática a nossa transformação, o nosso desejo de reforma íntima, né? Porque se nós vivêssemos como eremitas, né, nós não estaríamos expostos. Uma pessoa sozinha,
ela não vai ter capacidade de mudar se ela não tem companheiros, não tem filhos, pais, mães, amigos, irmãos. É muito difícil, né? Foi por isso que Teresa de Calcutá, Madre Teresa, que vivia num como é que se diz? Como é que chama aquele convento que ela vivia isolada, aquelas freiras que viviam isoladas, né? E ela foi primeiro para um convento assim. Eu esqueci, gente, me desculpe, a vilheira está demais aqui. Ela foi para um convento em que ela vivia isolada, né? E quando ela olhava da janela dela e via a miséria lá fora, ela via as pessoas recolhendo comidas no lixo e tal, ela simplesmente chegou à conclusão de que ela não poderia ficar ali, que ali ela... Eu lembro, eu assisti o filme, foi isso mesmo. Exato, ela não estava sendo útil. Aí, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí ela começou a ir lá na cozinha do convento e catava frutas, verduras, coisas que já estavam assim, e levava para os mendigos ali em volta, para as pessoas, né, em necessidade. E aí ela começou a fazer isso cada vez mais, aí ela começou a ver mais e mais, né? Aí ela foi abrindo a consciência e foi vendo as pessoas em maior sofrimento. Aí ela viu que ela não poderia ficar ali naquele lugar nunca, né? Então, quem assistiu o filme chamado Letters, que ela escreve para o seu confessor, e que é a vida dela, né? E aí ela simplesmente é quando ela sai e que ela começa realmente. Aí a própria Madre Superiora diz para ela que ela não podia continuar ali fazendo isso, que não era o trabalho dela, né? E aí ela resolve sair, através desse confessor, ela pede, vou dar um spoiler, que ela pede para o Papa para ela poder ser desligada, aí depois ela monta a própria congregação dela, né? Uhum. E aí vocês vão ver. E aí a gente já sabe que o trabalho dela foi muito mais produtivo, porque ela saiu de si, saiu de dentro de um lugar fechado, né, para poder fazer o trabalho de caridade dela, que é um trabalho, ela é um exemplo de ser humano na Terra, né? E, por último, aqui, a gente sabe que a educação é essencial, né? O homem instruído na ciência pode ser bom ou mal, mas o homem que educou sua consciência é necessariamente bom e feliz. Porque, além de bom, nós desejamos a tão sonhada felicidade, né? O prazer da alegria de saber que somos úteis, que estamos procurando fazer o melhor, não só da nossa própria existência, mas contribuindo para a existência de todos aqueles que nos rodeiam, né, de todas as formas. Então, quando a gente educa a nossa consciência, nós encontraremos algo muito maior e muito melhor do que a própria ser bom ou mal, né? Nós estamos aqui para buscar ser bons, mas também sermos felizes. Tem uma página aqui que eu gostaria de ler rapidamente, ela não é muito longa para a gente finalizar. Eu sei que já está em cima da hora, mas eu acho que é tão importante essa página desse livro. Até a irmã Truffaut escreveu, eu vou ler para vocês aqui. Alma querida nos ideais renovadores. É natural que sofras inquietação por nutrires objetivos transformadores. Ante a penúria de teus valores, declaras-te sem mérito para receber a ajuda divina. Perante a extensão de tuas falhas, açoitas a consciência com o lacinante sentimento de hipocrisia ao repetires os mesmos desvios dos quais já gostarias de não se permitir. Essa é a estrada da perfeição, não te martirizes. Tudo isso é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços reeducativos de si próprios. Portanto, não sejas demasiadamente severo contigo. Sem lástima e censura, perdoa-te e prossegue sempre. Confia e trabalha cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas nos refolhos conscienciais, guarda-te na oração e na confiança, e enriquece tua fé nas pequenas vitórias. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-lo é a aceitação
incondicional de ti mesmo. Aceitando-te humildemente como és e fazendo o melhor que possas, vitalizar-te-ás com mais fortes apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Por outro lado, se te punes, estarão assinando um decreto de desamor contra ti. Afeiçoa-te com devotamento e sensatez aos exercícios que te são delegados pelas tarefas renovadoras do bem, aprimorando-te em regime de vigilância e paciência, sem alimentar fantasias de saltos evolutivos. Dá um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de singelo pirilampo que esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com tuas imperfeições. Descubra tuas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de tuas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. O tempo concederá valor e experiência a teus esforços, ajustando os teus propósitos aos limites de tuas possibilidades, libertando-te da angústia que provém dos excessos. Caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera sempre com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã sejas melhor que hoje, para a tua própria felicidade. Irmã do Fogo. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Espero que nós possamos ter juntos aprendidos um pouco revivido, né? Porque todos nós já sabemos de tudo isso, é só uma revisão, revisitar esses mesmos assuntos. Então, é isso, pessoal.